Hoje no Cartório Contemporâneo, conversamos com o Dr. Gessé Pereira sobre a importância do registro civil. O desembargador Roberto Antônio Massaro destacou a importância sobre o diálogo entre corregedoria e cartórios. Sabe o que é preciso para casar? O Cartório Contemporâneo te ensina. Estreamos o nosso novo bloco O que o seu cartório faz. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. O Dr. Gessé Pereira Alves é oficial de registro do 2º Ofício de Registro Civil e Casamento, Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas de Brasília, e conversamos com ele sobre a eficiência e importância do registro civil para a sociedade brasileira. Na sua opinião, o cartório é uma instituição que traz segurança e certeza de eficiência para a população em geral? Sim, são realmente duas coisas que o cartório tem, né? Todos os serviços extrajudiciais traz exatamente essas duas coisas, né? A segurança e a eficiência. Né? A segurança porque, assim, muito do nosso serviço é a guarda da informação, seja de como a pessoa nasceu, seja de um documento que a pessoa registrou. Isso está bem guardado e bem seguro. Ao mesmo tempo, ele é eficiente porque os nossos serviços são muito ágeis, né? Então, assim, se a população precisar, ela consegue ter muita agilidade na execução e na obtenção desse serviço. Dr. Gessé, qual a importância do registro civil para a sociedade brasileira? Tá. A importância do registro civil. O registro civil é por onde começa a vida das pessoas, né? Então, assim, começa com o registro de nascimento. Então, a pessoa que não tem um registro de nascimento no cartório, ele depois não consegue um RG, né? uma carteira de identidade, ele não consegue um CPF. Então, assim, a vida dele fica travada se ele não tiver um documento desse. Então, ali é o início, né, de tudo. E não só isso, mas toda a vida o registro civil vai estar atrás, ali, caminhando junto com a pessoa. Se ele casar, se ele divorciar, todos esses fatos são ali relacionados no registro civil, né? E isso vai, inclusive, chegando até no caso da morte também, é outra informação que nós temos e mandamos, inclusive, quando ela acontece, mandamos para a Receita Federal para cancelar o CPF, para o INSS para cancelar algum benefício daquela pessoa. Então, assim, o registro civil, ele cerca a vida, né, a vida inteira das pessoas. Como o registro civil ajuda na inclusão social? Ajuda na inclusão social porque, primeiro, ali a pessoa obtém aquele primeiro documento, né, o registro de nascimento. Ali ele já vai precisar para a escola, para estudar ele já vai precisar desse registro civil, né? A gente já teve casos de pessoas que por alguma razão nunca tiveram registro de nascimento e já adultas, e quando eles precisaram ir para a escola, quer dizer, o nome não estava na chamada. Ele conseguiu, a professora conseguiu colocar ele dentro da sala assim por algum grande favor, mas ele mesmo não estava dentro da lista de chamada, né? Ter um serviço médico, teve hospital que fez um benefício de atender aquela pessoa, mas pelas regras a pessoa nem sequer poderia ser atendida, por exemplo, numa rede pública. Então, assim, a pessoa sem essa documentação, ela fica com a vida bem dificultada, né? Nas coisas básicas, mínimas. Moradora de rua, por exemplo, já chegaram aqui sem documento, que não conseguia, por exemplo, atendimento médico, né? Em hospital, né? Então, realmente a vida fica bem dificultada, né? Sem os documentos. Pode ter emprego formal, Exatamente, tudo isso. Houve a instituição de novos procedimentos para a alteração extrajudicial do nome civil. Como funcionam essas alterações e em que situações elas são aplicáveis? Já vários serviços que vêm sendo incluídos, né, no serviço extrajudicial e tirando da justiça, né? Há um serviço, por exemplo, o divórcio, né, que hoje pode ser feito em cartório. Não o nosso, que é de registro civil, mas um cartório de notas, né? A pessoa, em vez de recorrer à justiça e esperar muito tempo para ter uma sentença, ele consegue praticamente de um dia para outro, se ele precisar ter um divórcio, isso no cartório extrajudicial, né?
Agora, uma coisa recente aqui do ano de 2022 foi a possibilidade de a pessoa alterar o primeiro nome, né? Então, antigamente a pessoa, para alterar o primeiro nome, se não estava satisfeito com esse nome, tinha que recorrer à justiça e ainda tem que dar uma justificativa. Por que você não gosta desse nome? Tinha que provar que esse nome causava algum dano, algum inconveniente. E em alguns casos era negado, né? Quando era entendido que essa justificativa não era suficiente para mudar de nome. Hoje não precisa apresentar justificativa nenhuma. Por que você quer mudar o seu nome de uma coisa, por exemplo, de Raimundo para Roberto? Não precisa explicar nada. Só fala que quer mudar o nome. Isso em cartório é um procedimento muito rápido, pode acontecer até na mesma hora. E não há nenhuma justificativa assim que a pessoa precisa apresentar por que está desejando alterar o nome, né? A mesma coisa também, tem pessoas que não estão satisfeitas com o seu gênero, né? E que é masculino, quer mudar para feminino, feminino quer mudar para masculino, ele simplesmente diz que quer mudar e quer mudar o prenome também e altera, e o procedimento também é rápido. As regras de averbação de alteração de nome ou gênero de pessoas transgênero também foram aprimoradas. Quais são as principais mudanças e como isso impacta positivamente a comunidade transgênero? Na alteração de gênero anteriormente, né, antes que o CNJ, porque isso começou pelo CNJ, né, não havia nenhuma legislação sobre essa alteração, mas não havia nenhuma lei, mas o CNJ administrativamente baixou essa norma para que os cartórios, né, fossem obrigados a fazer essa alteração de prenome e gênero. E anteriormente a isso, às vezes, tinha juízes que queria exigir um laudo psicológico daquela necessidade, queria uma prova de que houve uma cirurgia de redesignação de sexo. Havia uma burocracia, né? Era na justiça, era demorado, e aí, às vezes, ainda havia passos que travavam essa iniciativa das pessoas, né? Então, agora, não precisa mostrar nenhuma necessidade, não precisa mostrar nada de laudo psicológico, nada de nenhum laudo médico, nada desse respeito, não quer saber se fez, se não fez cirurgia. É só mudar de nome e de gênero e é muito automático isso aí. Hoje, se fala muito do contexto da desjudicialização. Essas propostas, elencadas pelo Registro Civil, podem ajudar a diminuir os litígios na justiça comum? Litígio, vamos dizer assim, que na sociedade sempre há, né? Mas eu acho que o que mais pesa na justiça é o tempo, né? Sim, para a justiça dizer se você está certo ou errado em alguma coisa, né? Se você faz uma demanda contra alguém, eu acho que o que pesa não é nem o litígio em si, né? Mas porque o litígio, o juiz vai dar razão para alguém, ó, o A ou B está errado, mas acho que o que mais demanda mesmo é a questão da demora, né? Da solução do caso, né? Então, sim, se você tem um problema no banco e quer processar o banco, aquela solução não vai vir rápido, né? Aquela solução vai demorar. Então, aquilo que pode ser desjudicializado e passar para os cartórios, né? Como recentemente uma alteração que foi possível fazer, por exemplo, em certos financiamentos de imóvel, o credor hoje consegue retomar o bem sem passar pela justiça. Um procedimento totalmente extrajudicial. O fato você pode pensar que isso é uma coisa que favorece somente os credores, somente os bancos, as financeiras e tal, mas essa facilidade ajuda até futuramente vir baixar os juros nessa parte de financiamento, porque se é fácil retomar o imóvel, então é um custo que você diminui do financiamento e aí ele pode baixar. Então tem essa grande vantagem, né? Houve até um veto, né, em relação a isso, mas o veto foi derrubado. Então é mais um serviço que foi tirado da justiça e colocado, né, nos serviços extrajudiciais, e que promete trazer para a sociedade, né, uma agilidade e um grande benefício. Por exemplo, se uma financeira, por exemplo, ele financia um carro e depois é difícil pegar esse carro de volta, ou financia uma casa e é difícil pegar essa casa de volta, então no próximo empréstimo já vai ser mais caro para todo mundo, porque dificultou para todo mundo, né? Dificulta para todos, né? Então, à medida que facilita,
fica mais ágil e também vai ficar mais barato, né? A tendência é que no futuro isso se torne mais barato, né? Qual a sua visão sobre o futuro da atuação extrajudicial na prestação dos serviços à população? Olha só, os cartórios eles têm se modernizado, né? Eu sei que no caso do Brasil, ele tem umas partes do Brasil que tem assim, até uma dificuldade de você chegar em certos cartórios, né, no norte do Brasil, às vezes separado por rios, cidades pequenas e onde às vezes uma cidade é longe de outra. Tem lugares que tem uma certa dificuldade, mas no geral os cartórios eles estão se modernizando, né? A informatização, né, tem agilizado bastante o serviço. Hoje em dia está se centralizando todos os serviços, é um processo que ainda não concluiu assim totalmente, né? Mas caminha assim para uma maior agilidade, né? Porque, por exemplo, para eu descobrir fulano de tal está registrado onde, né? No Brasil, por exemplo, se eu não sei onde você está registrado, e pode ser qualquer estado do Brasil. Em certo momento era difícil de descobrir isso. Hoje há uma maior facilidade, ainda não está 100% essa informação, porque alguns cartórios, exatamente para a questão de que muitos cartórios são deficitários, não tiveram estrutura para atualizar o seu banco de dados e mandar para a central, que é a CRC. Então, isso tem dificultado a plena realização dessa centralização, que se eu te der o nome, você me diz onde essa pessoa está registrada, onde ela está casada, se ela faleceu, onde que registrou o óbito, nós caminhamos para isso, né? Então, para essa maior agilidade. Hoje já se consegue você conseguir uma certidão, se você não for aqui, por exemplo, do DF, sua certidão do Rio Grande do Sul, você consegue pedir aqui para ser pedido lá em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, e ser impresso aqui, né? Então, é uma coisa que facilitou, você não precisa entrar em contato com o Rio Grande do Sul para pegar a sua certidão de nascimento ou de casamento, né? ou seu, ou do seu pai, ou de alguém da família, tem essa agilidade, né? Só tem um custo maior porque você vai ter que pagar tanto do cartório que você pede, quanto do cartório para onde foi pedido. Então, há esse pagamento de duas taxas, mas é uma facilidade que se colocou na vida das pessoas, né? As pessoas, por exemplo, até me perguntam, tem amigos que chegam para mim, olha, minha certidão é do tal estado, eu posso pedir pelo seu cartório? Eu vou lá, olha, você vai pagar 2 vezes, vai pagar no meu cartório, vai pagar lá. Não, mas pela agilidade eu prefiro. Muito obrigado, doutor Gessé, seja sempre bem-vindo. Embora os casamentos sejam realizados nos cartórios de registro civil, os divórcios são realizados nos cartórios de notas. É muito comum as pessoas ficarem com dúvidas com o que cada cartório faz. Por isso, o Cartório Contemporâneo visitou o seu cartório para saber o que seu cartório faz. Nos convidaram aqui para informar um pouco do que a gente faz aqui no serviço de notas, no 5º Ofício de Notas do Pará. De quais atos você pode fazer em cartório, que situações o cartório pode trazer um pouco mais de segurança jurídica para os atos que vocês pretendem fazer na vida civil em geral, tá? Então, no serviço de notas, a gente faz uma gama de escrituras, né? Que envolvem desde uma simples escritura de compra e venda até um inventário extrajudicial. Tem que atender a alguns requisitos para fazer esses atos em cartório, mas a gente vai adequando à medida aí que as situações vão surgindo na sociedade, o cartório vai ampliando esse leque de atos e escrituras públicas, né? Então a gente faz ata notarial, escritura de compra e venda de imóvel, divórcio extrajudicial, inventário extrajudicial. Uma outra hipótese também hoje muito usual é a escritura pública de declaratória de união estável, também formalizada em cartório. E a partir daí a gente vai destrinchando alguns outros atos necessários que também as partes conseguem fazer por escritura pública. Essa escritura pública, ela visa trazer maior segurança e
uma validade jurídica, uma certificação dessa validade jurídica a esses atos feitos pelos interessados, né? Então o cartório vai verificar uma série de documentos e facilita muito e desburocratiza essas demandas que antes só podiam ser feitas no judiciário. Serviço é intimação de protesto, a pessoa, os órgãos mandam a cobrança de título o cartório vai e notifica as pessoas para fazer o pagamento dos títulos, né? Tem a certidão negativa de protesto, que é feita uma busca no nome da pessoa para saber se ela tem protesto ou não. Quando a pessoa paga também é feito o cancelamento do protesto. Ela traz uma declaração de quitação do credor para o cartório baixar o protesto e limpar o nome da pessoa. A cobrança é feita tanto para o governo do DF, né, e para os órgãos privados e bancos também. Além de nascimento, casamento e óbito, que todo mundo já conhece, né? Emite as segundas vias de cada ato, alterações de registros, de nascimento, de prenome, de gênero, habilitação de casamento. É isso, né? A vida, na verdade, do ser humano. Tudo que, desde quando nasce até quando a pessoa falece, tudo passa pelo registro civil. O reconhecimento de paternidade, né? Quando não foi declarado a paternidade, e em qualquer momento, desde que seja judicial, até mesmo espontâneo, pelo pai, vem até o cartório e faz o registro de reconhecimento de paternidade. Roberto Antônio Massaro é desembargador e corregedor de justiça para assuntos extrajudiciais no Paraná. Eleito para o biênio 2023-2024, natural do estado do Rio Grande do Sul, o desembargador Roberto Antônio Massaro iniciou sua carreira no judiciário em 1980, quando ingressou por concurso público no Tribunal de Justiça do Paraná, exercendo cargos na área de assessoramento administrativo e correcional. Veja uma entrevista com ele sobre a importância da relação da corregedoria com os notários e registradores. Nós temos aqui no Paraná, por ser um tribunal gigante, está entre os maiores também da federação, e entre os grandes tribunais, nós temos duas corregedorias. Uma corregedoria geral, que cuida justamente da área judicial, em relação à supervisão, fiscalização dos trabalhos no ambiente forense, e também em relação às serventias e cartórios do foro judicial e atividade dos magistrados. E a nossa corregedoria cuida essencialmente dos trabalhos que dizem respeito ao foro extrajudicial, ou seja, estabelecendo uma supervisão e fiscalização dessa atividade extrajudicial, que é uma atividade na realidade é uma atividade privada e sob a fiscalização do poder público. Então, ou seja, os cartórios do foro extrajudicial, que diz respeito aos tabelionatos, aos ofícios do registro civil, os ofícios do registro de imóveis, ao protesto também, enfim, toda essa categoria de notarial e registral que envolve a atividade mesmo dos cartórios propriamente ditos, né? Como o senhor enxerga como tem que ser essa atividade da Corregedoria da Justiça em relação ao extrajudicial? Porque é uma atividade que cresceu muito, principalmente no estado do Paraná. Nós temos aí, chegamos a ter mais de 1.000 cartórios no estado do Paraná, considerando todas as comarcas do nosso estado. E hoje estamos, né, com um movimento muito grande, uma atividade intensa, e houve por bem, dentro da política judiciária, criar-se um órgão para que justamente pudesse enfrentar toda essa dinâmica, né, de crescimento da atividade do foro extrajudicial, e pudéssemos aí supervisionar e orientar essas atividades também do extrajudicial, do foro extrajudicial, para justamente nós aferirmos se aquele trabalho está sendo desenvolvido com regularidade, né, com dentro dos padrões técnicos que são exigidos, e também se refletindo até isso, passando a se refletir
refletir na qualidade também desses serviços públicos prestados no âmbito dos cartórios, né? Porque os cartórios são uma atividade fundamental na vida das pessoas, porque eles traduzem desde o registro civil, onde há o nascimento, o casamento, o óbito, né, o divórcio, as mudanças do estado, né, civil também. Então, tem um papel importante justamente essa atividade para a sociedade, porque ela visa justamente trazer uma segurança jurídica e também trazer, acima de tudo, uma publicidade de todos esses atos que são praticados e também os em relação aos tabelionatos que diz respeito aos negócios, né, que são realizados entre os cidadãos. E tudo isso precisa estar devidamente supervisionado pelo Poder Judiciário para que se possibilite aí uma melhor qualidade e também que venha refletir na própria na segurança jurídica da realização desses atos, para que se evitem demandas, né, desnecessárias. Dentre essa relação entre Corregedoria da Justiça e cartórios, como o senhor estruturou o dia a dia à frente desse órgão tão importante? Bom, esse é um desafio sempre para nós, né? Uma unidade de justiça do foro extrajudicial, de fiscalização. Mas, basicamente, hoje a nossa Corregedoria está completando 20 anos, estamos chegando à maioridade, né? Enquanto a Corregedoria Geral tem 100 anos, né, no estado do Paraná, a nossa Corregedoria tem 20 anos de existência. Isso veio sendo desenvolvido através dos colegas que me antecederam e nós também atuamos no sentido de estimular boas práticas e poder desenvolver um trabalho assim a contento em favor da sociedade, podendo garantir e aferir que os cartórios estão desenvolvendo a sua atividade dentro dos padrões que se espera, né, para a própria sociedade. Mas, assim, o nosso dia a dia, ele justamente é no sentido de apreciar demandas que surgem, né, ver o fluxo de trabalho também. Temos reuniões estratégicas e procuramos também incentivar, acima de tudo, as atividades do extrajudicial através dos seus organismos associativos. Então, um marco, talvez, da nossa gestão foi justamente buscar um diálogo permanente com as entidades que representam, né, os cartórios. Então, nós temos a Aripar, temos a UARPEN, temos também a Anoreg nacional, a Anoreg também estadual, e essas entidades detêm um acervo muito grande de conhecimento acerca da própria atividade notarial e registral, razão pela qual essa proximidade foi importante para a gente desenvolver fluxos importantes e tratar no sentido de chegar a um bem comum, que a atividade tenha regularidade, que a atividade tenha qualidade e que possa representar mesmo, tenha a segurança jurídica que a sociedade exige e, acima de tudo, também possa, acima de tudo, haver uma publicidade entre dos atos que são praticados nesse meio. Então, nós temos uma fiscalização permanente, né, sobre essas atividades, analisamos todos os expedientes, né, diariamente que chegam até a nossa unidade e é importante que se diga que a nossa estrutura é uma estrutura baseada também num primeiro passo no juiz local. O juiz local detém o poder administrativo também, um juiz corregedor específico, além de ter outras atribuições, ele tem uma atribuição como um poder administrativo de fiscalização como juiz corregedor local. Nós somos uma espécie de segunda instância também dessa área administrativa e podemos até rever atos também, mas acima de tudo essas atividades elas se complementam, né? E cabe à Corregedoria estar permanentemente analisando todas essas, porque nós temos um programa realmente que nos permite verificar também fazer o levantamento de todos os atos que são praticados, né, no seio da sociedade através do
dos próprios cartórios. E também existe um chamado fundo, que é o Funarpei, que através da emissão de selos faz também um controle importante sobre a prática desses atos, né? E desses atos muitos atos são gratuitos, outros atos realmente são atos que são sujeitos a emolumentos que o particular paga, e uma parte dessa é justamente gerida pelo próprio fundo do Registro Civil, que tem objetivo principal de justamente desenvolver uma ação, como nós temos feito, que é essas ações de Justiça no Bairro, que nós temos um programa aqui importante de fornecimento de documentos, casamentos gratuitos, e também o programa Registre-se, que foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, que nós podemos falar mais adiante, que o Paraná foi instado a participar, todos os estados da federação, e tivemos realmente um sucesso muito grande na realização deste programa. Recentemente, o senhor foi homenageado pela CNR e a Noreg Brasil pela retomada de diálogos com a Corregedoria. O senhor pode detalhar como foi esse projeto, o que ele representa e a importância dessa iniciativa no relacionamento com o setor dos notários e dos registradores? No início da nossa gestão, eu justamente achei importante reativar. Esse foi um programa até lançado há um tempo atrás. O desembargador está aposentado, é o desembargador Robson Cury, e eu achei importante nós reativarmos esse programa, porque justamente através desse mesmo diálogo com a Corregedoria que nós abrimos o espaço, inclusive isso é um diálogo muitas vezes gravado nessa própria sala aqui, depois tivemos fazendo alguns eventos e sentimos que havia a necessidade de, através das entidades, da Noreg mesmo, da Arpen, Aripar, nós conversarmos sobre assuntos que eram de interesse da própria entidade e também de interesse da fiscalização da Corregedoria. E a promoção desse diálogo, ela trouxe assim, uma troca de experiências importantes, trouxemos alguns temas novos que poderiam ser tratados e discutidos nesse âmbito, então fizemos, já estamos na 4ª edição do Diálogos com a Corregedoria, e isso foi muito bem aceito pelas entidades e de certa forma elogiado, e o primeiro Diálogos da Corregedoria fizemos aqui no próprio Tribunal de Justiça, numa das sedes de sessão aqui das maiores, até para acomodar todos os, inclusive aberto aos próprios agentes delegados, abertos também à atividade docente, né? Convidamos aqui, o primeiro diálogo foi a professora Marília Pedroso Xavier, né, com o tema aqui, a reprodução assistida e parentalidade socioafetiva, também um tema importante que dizia respeito ao próprio registro civil. Depois também trouxemos aqui o professor da Federal, o Rodrigo Xavier, para falar sobre a possibilidade de inventário e partilha de escritura com herdeiros incapazes, né, e escritura pública. Então são temas que são do âmbito do extra, que havia uma necessidade realmente de nós dialogarmos com os demais agentes delegados e no sentido de contribuir também para o desenvolvimento e o avanço, né, dessa mesma atividade. Também é importante dizer que há uma tendência, através do Conselho Nacional de Justiça, o próprio presidente do Conselho, o ministro Barroso, se referia a essa importância da desjudicialização da vida do brasileiro, e o fato como buscar isso, a desjudicialização da vida do brasileiro, se não utilizar esse modelo tão importante que é a atividade, né, registral e notarial, em que se pode também resolver muitas questões que não precisavam estar postas no meio do judiciário, sujeitos ao contraditório e tal, poderiam ser resolvidas rapidamente. E isso esse é um trabalho importante que tem sido feito no sentido de desjudicializar, e tanto que o próprio Conselho Nacional agora criou até um projeto piloto de mediação e conciliação no âmbito do extrajudicial, destinou aqui ao Tribunal de Justiça, através da nossa segunda vice-presidência e da Corregedoria, até o desenvolvimento de um projeto. Estamos trabalhando esse projeto de desenvolvimento piloto,
para justamente possibilitar de que se leve a muitos temas para o âmbito do extrajudicial, que desafoguem a própria estrutura de justiça, que tem um número muito grande de demandas. E essa atividade, que é uma atividade organizada do extrajudicial, está em condições também daqueles temas que são importantes, que prescindem né, de uma discussão no próprio judiciário, que possam ser levadas a efeito de forma extrajudicial e de forma amigável, para que se encontre uma solução adequada e que possa realmente satisfazer os interesses das pessoas envolvidas, né? E não sujeitar à parte, muitas vezes, uma demanda longa, custosa e muito cara e possa se desenvolver. Então, esse é um tema importante que a gente está também estudando a maneira de desenvolver esse programa, esse projeto piloto. Tivemos no último Diálogos com a Corregedoria também o tema de uso capião e adjudicação compulsória, discutido na nossa comarca de transferência final de Maringá. Foi um tema muito importante, onde conseguimos reunir um número grande de agentes delegados de toda a região, as entidades todas desenvolvidas, né, envolvidas naquela região. E também agora estamos planejando realizar em Foz do Iguaçu mais um encontro que está sendo ainda debatido, os temas que podem ser levados à discussão naquele encontro. Então, com essas são assim, esse é o planejamento que a Corregedoria tem feito, no sentido de estabelecer não só uma agenda de fiscalização efetiva, né, mas, acima de tudo, uma agenda de diálogo permanente com as entidades, para que a gente possa chegar a um denominador comum e, no final, o destinatário de tudo isso seja a própria população, né? A população que precisa, que carece dos serviços públicos, carece dos serviços judiciários e, acima de tudo, carece dos serviços dos cartórios do extrajudicial. Nesse sentido, essa aproximação é fundamental, fazer a evolução dos serviços e atendimentos, certo? Perfeito. E eu também acabei sendo surpreendido com o prêmio da Noreg Brasil, a Noreg Nacional, justamente por por o cumprimento da nossa missão aqui, de tentar justamente aprimorar o nosso trabalho e buscar esse diálogo permanente. Eu sou muito grato também às entidades, né, pelo reconhecimento do nosso trabalho. Isso faz com que também esse idealismo traga um alento para a nossa equipe, um incentivo maior ainda para se destacar ainda mais. A nossa equipe é grande de assessores administrativos, assessores correcionais, também juízes auxiliares que nós temos aqui. Então é um trabalho muito grande que é feito, né, também nos bastidores, para que se chegue a colher frutos, né, nessa gestão que já está caminhando para os últimos 6 meses. Desembargador, o senhor mencionou alguns projetos especiais, entre eles o Registre-se. O senhor podia detalhar o que é o Registre-se e como ele funciona? Muito bem. O programa Registre-se é um programa que foi desenvolvido e lançado pelo Conselho Nacional de Justiça, no sentido de incentivar todos os tribunais da Federação que possam participar desse programa e na Semana Nacional do Registro Civil. O ano passado foi em maio, esse ano também foi no mês de maio. É um programa muito bem desenvolvido, até pelo Conselho Nacional de Justiça, que veio a instar, né, os estados a participarem dele. E o objetivo é justamente oferecer aí uma atenção, um olhar específico durante a semana do registro, envolvimento de muitas. O judiciário compete envolver um número grande de entidades e convidar. Os preparatórios são muito grandes antes do lançamento do programa naquele mês, e são várias reuniões, desde o Serviço Militar Obrigatório, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público do Estado, o programa também nosso aqui, Justiça no Bairro, eminentemente a Fundação de Ação Social, a própria Prefeitura Municipal, o Departamento Penitenciário do Estado. Então, assim, é um envolvimento muito grande e desenvolvemos em relação também
até o atendimento de povos indígenas na região de Foz do Iguaçu, em Guarapuava e aqui em Curitiba também. Então, é um programa amplo que tem por justamente o objetivo deste programa é nós estarmos assim oferecendo assim um programa para atingir cidadania, a cidadania e a dignidade da pessoa em situação de vulnerabilidade. É um programa a nível nacional que visa incentivar os estados, né, a participarem desse programa, e o último que foi realizado, né, como uma forma de enfrentamento a esse subregistro, a falta de documentos, enfim, é uma ampliação ao acesso de documentação, sem o que as pessoas vulneráveis não têm acesso à cidadania. Então, é um programa eminentemente social, que diz respeito à cidadania, mas que está se procurando avançar cada vez mais no sentido de atender o cidadão, em especial aquelas pessoas numa condição de vulnerabilidade. É um trabalho difícil, né, quase enxugando o gelo, mas precisa ser feito através da reunião de esforços de vários órgãos que estão contribuindo no sentido de cada vez mais avançar a cada ano que se tem notícia, já é o segundo ano, e eu creio que esse programa vai avançar, é um programa permanente agora, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça, que realmente representa um desafio para os tribunais, mas que nós estamos enfrentando e estamos buscando sucesso, né, nessa empreitada. Tem algum outro projeto que você poderia citar que a Corregedoria está desenvolvendo? No âmbito da Corregedoria, né, nós estamos desenvolvendo aqui um projeto no sentido, isso autorizamos, aliás, o próprio fundo aqui do Estado do Paraná, o Funarpem, a desenvolver um sistema de um software de gerenciamento de selos digitais para que haja um controle maior e melhor, né, de todos aqueles atos que são praticados no seio da sociedade e que geram, através desses selos, possa haver um controle. Se está havendo, até porque esses selos, chamados selos digitais, eles atestam a veracidade daquele ato que foi praticado para se evitar até uma eventual fraude, né, que possa acontecer, e também isso facilita até a fiscalização do próprio Poder Judiciário sobre aqueles atos. Então, nós autorizamos o desenvolvimento desse software, né, de gerenciamento de selos digitais. Também estamos com um programa recentemente lançado agora no sentido de incentivar as atividades notariais e registrais para que no final da gestão nós possamos conferir um selo de qualidade, né, e possam ser premiados com esse selo de qualidade. Nós já temos esse programa desenvolvido. Estamos promovendo também uma atualização no Código de Organização, aqui no chamado Código do Extrajudicial também, né, promovendo agora, conseguimos constituir uma comissão que possa estudar no sentido de nós fazermos a atualização desse Código de Organização Judiciária no âmbito do extrajudicial. E também nós estamos buscando aqui nesse projeto, um dos projetos importantes é o equacionamento do limbo funcional de forma definitiva. Nós conseguimos fazer um estudo, havia no estado do Paraná um problema sério chamado limbo funcional, que eram cartorários que não tiveram oportunidade de escolher a titularidade de um determinado serviço e estavam no chamado limbo funcional, porque depois de muitos anos, pós-Constituição de 88, houve anulação de algumas dessas remoções da forma como foram feitas, e o Estado do Paraná tinha esse problema crônico aqui que precisava ser resolvido. Então o equacionamento foi feito, hoje ainda existe, aguardamos ainda a aprovação final por parte do Conselho Nacional de Justiça e temos a certeza que de nossa parte foi feito dentro das normativas que estavam em vigor na época. Então, com base
desses programas realizados, nós também lançamos o programa de premiação, né, anual pela Corregedoria, como falamos anteriormente, que vai ser esse selo de eficiência e qualidade que vai ser conferido pela própria Corregedoria da Justiça àqueles que se inscreveram no programa, né, e nós temos todo um regramento para participar desse programa de premiação anual, que ao final da gestão nós queremos também conferir, né, como uma forma de reconhecimento aqueles serviços, né, aqueles cartórios que desenvolveram da melhor maneira possível, até uma forma de incentivo e servir de exemplo para as demais serventias para que possam tomar o mesmo rumo, o mesmo caminho. Muito obrigado, Dr. Massaro. Seja bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Embora os casamentos sejam realizados nos cartórios de registro civil, os divórcios são realizados nos cartórios de notas. É muito comum as pessoas ficarem com dúvidas com o que cada cartório faz. Por isso, o Cartório Contemporâneo visitou o seu cartório para saber o que seu cartório faz. O cartório tem 3 grandes frentes, que é o registro civil de pessoas naturais, títulos e documentos, registro civil de pessoas jurídicas. Na parte de registro civil de pessoas naturais, a gente faz registro de nascimento, óbito, casamento, termo de constituição de união estável e dissolução de união estável, conversão de união estável em casamento, procedimento de socioafetividade, reconhecimento de paternidade, as averbações de divórcio e de separação, mudança de gênero e prenome na certidão de nascimento, mudança de prenome e sobrenome em certidão de nascimento ou de casamento. Na parte de títulos e documentos, a gente registra documentos particulares para ter validade ou conservação. Fazemos também notificações extrajudiciais. Se for no DF, as notificações podem ser pessoalmente. Se for fora do DF, as notificações são por carta registrada. E na parte de pessoa jurídica, a gente faz o registro de igrejas,
de entidades e das entidades privadas. A gente também faz apostilamento da AIA, que é o apostilamento de documentos públicos brasileiros para que tenham validade nos países que fazem parte da Convenção da AIA. Todos os serviços hoje aqui no cartório, eles podem ser pedidos de forma eletrônica, por meio do nosso site e das centrais que fazemos parte. E a critério do cliente, o cliente pode escolher se ele quer um documento físico ou documento digital. Pela parte do registro civil, a gente faz parte da central de registro civil e a gente tem a possibilidade de pedir qualquer certidão, tanto de nascimento, óbito ou casamento, para qualquer cartório do Brasil. E isso facilita para o cidadão que ele pode vir retirar aqui no cartório, ou no cartório mais próximo da casa dele, a sua certidão que seja de outro estado. Para um casamento dar certo é necessário comprometimento, amor, compreensão, mas também documentos. Você sabe o que precisa para casar? Bom, a nossa documentação para entrada de casamento, ela é de acordo com o estado civil dos noivos. Os noivos que forem solteiros, eles têm que trazer a certidão de nascimento atualizada. Os noivos que forem divorciados, eles têm que trazer a certidão de casamento com a averbação do divórcio e mais a cópia do processo de divórcio. Se forem viúvos, trazer a certidão de casamento com a averbação do óbito, mais a certidão de óbito. A nossa celebração ela é toda terça e quinta pela parte da manhã. Trazendo os documentos, a gente dá um prazo aí de 5 dias úteis, até 5 dias úteis, para que a documentação saia, a habilitação do casamento. Ficou pronto, os noivos já podem marcar a data do casamento. Bom, para que os noivos que não conseguem pegar a certidão ou que não tenham as certidões de nascimento, de casamento, que forem de outros estados ou até mesmo do DF, a gente pode atualizar a certidão aqui mesmo no nosso cartório. Pode ser feito isso de segunda a sexta, de 9 às 5, e chega aqui, só pegar uma senha e a gente já direciona para o setor. O nosso sistema que a gente utiliza é o sistema chamado CRC. Quando ele vem solicitar uma segunda via de certidão, se for de casamento, ele tem que ter o RG com os dados da certidão de casamento, constando o livro, folha e termo, ou ter em mãos também a certidão de casamento. E aí nós tiramos uma cópia aqui do documento dele para fazer a solicitação, né? E o prazo geralmente são de 10 a 15 dias úteis. De estado para estado muda a taxa, né? E pode ser que também cobre uma averbação ou até a agilidade mesmo da certidão. O CRC, ele funciona da seguinte forma. Nós conseguimos fazer a solicitação de certidão para qualquer cartório do país, né? E ao cliente que deseja uma certidão de outro estado, ele vem aqui conosco, solicita, paga a taxa, aguarda um prazo de 15 a 20 dias úteis. E geralmente quando chega, nós entramos em contato com o cliente para ele vir retirar a certidão aqui mesmo conosco. É assim que funciona. Isso, ele traz essa praticidade, né? Que a pessoa antigamente tinha que ir no próprio cartório de registro para poder solicitar uma segunda via. Hoje não, hoje já através do CRC ele já dá essa disponibilidade para o cliente ter, ele estando em qualquer parte do país, né? Ele procura um cartório de registro civil e faz a solicitação. Esse foi o Cartório Contemporâneo. Eu sou Eduardo Meirelles e foi um prazer tê-los aqui comigo. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa, temos uma reprise na TV Justiça ou no YouTube da Confederação dos Notários e Registradores. Te aguardo semana que vem no Cartório Contemporâneo. Até lá!